Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dívidas, atendendo a pedidos do pessoal que me segue e respondendo a uma pesquisa me pediram para tratar desse tema. Vocês que pertencem ao meu grupo exclusivo do WhatsApp, né, fazem parte do meu grupo de alunos, estão participando do desafio de 30 dias, né, buscando a liberdade financeira, eu já encaminhei essa planilha que vai servir de base para o nosso trabalho de hoje. Mas para aquelas pessoas que estão vendo o vídeo pela primeira vez, que ainda não me conhecem, eu quero me apresentar. Muito prazer, sou Sueli Aragão, criadora do programa Freedom, Liberdade Financeira. Um programa criado especialmente para você, para ajudá-lo a sair rapidamente das dívidas e a fazer sobrar dinheiro no final do mês. Recentemente, uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção do Crédito identificou que 62,3 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. Isso equivale ao número de pessoas, de habitantes da cidade de São Paulo. Você pode imaginar o que isso significa, como isso afeta a economia e principalmente o efeito negativo que isso causa na vida das pessoas? Então não é à toa que nessa pesquisa que eu fiz, 70% das pessoas queria falar sobre o assunto dívidas. Agora, para começar a nossa conversa, é importante a gente saber diferenciar entre contas a pagar e dívidas. Contas a pagar são aquelas contas, é um compromisso financeiro que você assume, mas que está contemplado no seu orçamento. Você tem aquela conta, mas você normalmente consegue pagar e liquidá-la. Já a dívida também é um compromisso financeiro, só que você, por algum motivo, alguma circunstância, não pagou na data e o compromisso, o prazo não foi cumprido. Então, a conta continua em aberto. Agora, quando essas contas, quando esse prazo ultrapassa, né, esse prazo de não pagamento ultrapassa 90 dias, a dívida é dita como inadimplente. Então, aquelas 62,3 milhões de pessoas que não estão inadimplentes, significa que elas não pagaram as suas dívidas há mais de 90 dias. Então, hoje, o que eu vou compartilhar com você é o primeiro passo para organizar o seu caminho para vencer as dívidas, tá? Seguindo o exemplo que eu vou usar na planilha que nós vamos compartilhar, você, na verdade, vai descobrir a situação real das suas dívidas e, a partir daí, planejar o que vai fazer, tá? Então, eu vou, para facilitar o nosso entendimento, compartilhar a tela, tá? E trazer para você essa planilha para que a gente possa discutir em cima dela. Então, vamos lá. Compartilhar a tela, encontrar a planilha e começar a falar sobre ela. Aqui está a planilha. Planilha, por favor, apareça. Está aqui. Então, vamos lá. Eu já preenchi para a gente ganhar tempo e, em cima disso, eu vou explicar a vocês. Então, a planilha, basicamente, ela tem que ter as seguintes informações. Primeiro, o grau de prioridade que eu vou dar no pagamento. Depois a gente explica isso melhor. O nome da dívida, se essa é uma dívida essencial ou não. Sobre o que é uma dívida essencial? É aquela dívida que, se a gente não pagar, a nossa vida para. Coisas como comida, moradia, transporte, luz, água, outras coisas assim que são importantes para a gente, né? Gasolina para o carro e por aí vai. Tá? Então, são dívidas essenciais. Se a gente não pagar, se a gente não puder mais ter aquele serviço, a nossa vida para. Vai atrapalhar toda a nossa vida mesmo, né?
Então, depois eu vou precisar saber qual é o credor, para quem que eu estou devendo, né? O valor inicial da dívida, quantidade de parcela, se for o caso, o juro mensal que se paga, o valor da parcela, né? Quando tem uma situação de parcelamento, o vencimento, essa data que a gente usa sempre, a última data que você pagou, né? Ou seja, desde quando ela está atrasada, e o número de parcelas faltantes, quando é uma dívida parcelada. Então, pegando aqui o exemplo, eu chamei a primeira dívida de comida, tá? Então, quando a gente vai olhar para ela, vai ver, essa é uma dívida essencial ou não? Sim, é uma dívida essencial, porque sem comida a gente não vive. E para quem é que eu estou devendo? Estou devendo para o mercado. Qual é o valor dessa dívida? R$ 500 nesse exemplo. Está parcelado? Não. Então, qual é o valor desse juro mensal? Teoricamente, eu não teria, mas fui lá conversar com o dono do mercado e ele falou, olha, cada mês que você atrasar, eu vou cobrar 10% de juro. Isso a gente acordou. Então, não tem parcela. A última vez que eu paguei essa conta foi no dia 5/12/2018. Tá? Pegando um outro exemplo, uma prestação de apartamento. É uma dívida essencial? Inicialmente, eu posso até classificar de sim, tá? Porque é a nossa moradia. Mas depois a gente tem... Esse assunto, assim, é um pouquinho controverso. Mas imaginemos que nós achamos que essa é uma dívida essencial e classificamos ela como tal. O credor é o banco onde você fez o financiamento. Era uma dívida de R$ 150 mil, né? Seu investimento, dos quais você pagou uma parte de sinal e parcelou o restante em 120 vezes, ou seja, em 10 anos. Tem um juro aí da ordem de 2%, um juro bem bom. A parcela de R$ 1.000, o último vencimento foi em novembro de 2018 e você ainda deve 50 parcelas, tá? Uma outra dívida seria de água, né, um vazamento lá que extrapolou completamente o seu orçamento e que é uma dívida, sim, essencial, porque sem água a gente não vive, né, ou vive muito mal. E aí, deve a companhia fornecedora de água, foi um valor de R$ 600, você conseguiu parcelar em 5 vezes, a um juro de 3%, isso tudo você descobre e vê quanto é que está pagando, e o valor da parcela de R$ 120 mensais. E está pendente desde o dia 15 de janeiro de 2019. Então, assim como esse exemplo, você vai relacionar todas as suas dívidas que estão em atraso. E depois de relacionar, vai ser mais fácil você perceber o que é que você vai pagar primeiro. E aí você vai qualificando elas, né, de acordo com o seu nível de prioridade. Aqui eu termino de compartilhar para a gente continuar o assunto. Ok? Então, vamos lá. Você acabou de fazer o seu mapa de dívidas. Então, vamos ver quais são os próximos passos que você vai fazer. Vale aqui uma ressalva que se você tiver uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é separar as suas dívidas pessoais das suas dívidas empresariais. Ou seja, você vai tratar cada uma de uma forma estanque, ok? Então, feita essa relação de todas as dívidas, e que eu expliquei através da planilha, você vai para o passo que é, tendo preenchido a sua planilha, tá? Você enxergou a situação real de endividamento que você se encontra. E você sabe que vai precisar se preparar emocionalmente para mudar alguns hábitos e, às vezes, até mudar o seu estilo de vida. E como é que você vai lidar com tudo isso, né? É importante que você, primeiro, pare de se endividar. Pare completamente, estanque essa sangria. E procure ficar longe das tentações, eliminando por um período ou reduzindo as suas idas a shopping, a restaurante, a qualquer lugar que você tenha que pagar, que gastar, além daquilo estritamente necessário, para não se expor a essas situações de risco, gerando um estresse desnecessário. Lembre que essa é uma situação temporária.
É possível descobrir nesse período outras fontes de divertimento, né? Que vão lhe ajudar a se divertir sem precisar gastar nada. Às vezes a gente esquece que as coisas melhores da vida, elas são gratuitas. E uma coisa muito importante é que você não deve se envergonhar de compartilhar, de conversar esse assunto na família, porque eles precisam ficar sabendo disso, até para poder lhe ajudar com sugestões, né? E com contribuições de fato. É muito importante que cada vez que a gente esteja diante de um problema, a gente encare ele de frente. Porque quanto mais a gente se recusa a entrar em contato, a encarar esse problema de frente, mais ele vai crescendo, vai se acumulando e vira uma bola de neve, né? É como se fosse uma situação de alguém que decide que quer emagrecer ou precisa emagrecer e fica adiando indefinidamente a começar a fazer um regime, a fazer o que precisa ser feito. Então, assim, tem um problema, vamos encarar de frente. Agora, falando especificamente da questão das dívidas, é muito importante que você identifique as causas do seu endividamento, fazendo um levantamento de gastos. Então, é muito comum eu atender pessoas que falam assim, Sueli, eu não quero nem saber quanto é que eu estou devendo. Olha que coisa maluca. Se a pessoa não entrar em contato com a situação real que ela está, como é que ela vai conseguir se planejar para sair? Não é? Então, mas fazendo um levantamento de como estão os gastos, a pessoa facilmente vai identificar aonde ela vai poder reduzir ou eliminar a despesa, por quais ralos o seu dinheiro está escoando e vai conseguir identificar fontes aonde ele possa fazer, de alguma maneira, sobrar dinheiro para pagar as dívidas, né? É preciso encontrar, dentro do orçamento, uma forma de fazer sobrar 30% para pagar essas dívidas. Porque, por mais duro que seja, você precisa se ajustar para conseguir viver dentro de 70% do seu orçamento. Aí você vai dizer para mim, Sueli, não tenho mais de onde cortar. E o que é que eu vou fazer? Aí a gente tem algumas alternativas. Uma delas é procurar uma renda extra, e que às vezes a gente não consegue a curtíssimo prazo. E a outra é vender algum objeto, algum bem que possa ser transformado em dinheiro e ajudá-lo a, o mais rapidamente possível, pagar as suas dívidas. Organizando a dívida por prioridade, você vai saber o que você vai pagar primeiro. E quando você escolher essas dívidas e decidir pagar, vá procurar os credores, aquelas que você precisa inicialmente pagar. E converse com ele como é que está a sua situação. E faça uma proposta de pagamento. Mostre o quanto você pode se comprometer nesse momento. E não adianta, nessa hora, prometer além daquilo que você consegue cumprir. Porque o que vai acontecer? Se você, mais uma vez, falhar com o trato, o outro lado pode endurecer e as coisas podem ficar muito mais difíceis, tá? Então, essa nossa conversa de hoje foi o objetivo principal, mostrar para você que existe o primeiro passo a ser dado, que existe uma saída. Eu espero, sinceramente, ter conseguido ajudar, ter ajudado a você começar a perceber que existe saída para a sua situação. E que tem muitos outros pontos a serem explorados. Essa é uma pequena parte do meu programa Freedom. No programa, a gente vai muito mais a fundo, a gente analisa com muito mais cuidado, de uma maneira simplificada, de uma forma que você consegue entender, passo a passo, o que é preciso fazer para se livrar o mais rapidamente possível das dívidas e fazer o seu dinheiro sobrar no final do mês. Se você gostou do assunto, continue me seguindo. Assine meu canal lá no YouTube e acompanhe na minha página no Facebook. O meu canal é Sueli Aragão, Quero Muito Mais da Vida. E se cadastre, dê lá o seu joinha e ative o sininho para ser notificado a cada vez que eu postar um novo
que eu postar um novo material. A nossa conversa se encerra por aqui. Foi um prazer conversar com você e espero ver você em breve. Até lá e boa noite.